Bem, senhores, nós vamos então conhecer agora o nosso primeiro palestrante desse dia de trabalhos. E eu gostaria de convidar ao palco, por favor, o Marcos Dutra. Por gentileza, Marcos, queira vir ao palco. Eu tenho aqui uma breve apresentação do Marcos. Ele é engenheiro civil com diversos cursos de aperfeiçoamento e participação em inúmeros projetos e obras de pavimentação com materiais à base de cimento. Marcos é autor de mais de 70 trabalhos de artigos técnicos publicados aqui no nosso país, no Brasil, e também no exterior. Ele é líder do núcleo de especialistas em pavimentação da ABCP, ganhador em 2007 do prêmio Emílio Baumgart, destaque do ano em engenharia estrutural. O tema do Marcos: mercado, vantagens e competitividade dos pavimentos de concreto. Marcos, estamos aguardando, ansiosos por ouvi-lo. Fique à vontade, o microfone está à sua disposição. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Marcos Dutra de Carvalho, eu trabalho na Associação Brasileira de Cimento Portland já há algum tempo, né? 41 anos. Na verdade, eu tenho um prazer enorme estar aqui em Brasília, conversando um pouco com vocês sobre a pavimentação de concreto, que é um mercado que vem crescendo muito nas nossas rodovias, vias urbanas, áreas industriais, portos, aeroportos, etc. E o objetivo hoje é justamente mostrar o mercado, vantagens, competitividade dos pavimentos de concreto no Brasil. E o que nós fizemos aí nas últimas décadas e o que temos pela frente, ok? Bom, falar um pouco sobre o mercado, né? Isso aqui são alguns dados dos BRICS de pavimentação. Vocês observem aqui: Brasil, China, Índia, Rússia, Estados Unidos e Canadá. A fonte é The World Factbook, da Central Intelligence Agency, CIA, dos Estados Unidos, onde nós temos dados de 2014 e aqui os dados recentes, para vocês terem uma ideia da evolução. Bom, no Brasil, nós tínhamos citado em 2014 219 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Isso aqui são os pavimentados, ok? Hoje, vamos ver no último dado da CNT, estamos com 213 mil, que coincide com os dados do World Factbook. Observem a China. Em 2014, 1.500.000 quilômetros pavimentados. Observem agora, 4.300.000, sendo que a malha chinesa total em torno de 5 milhões de quilômetros. Praticamente encostaram nos Estados Unidos, que tem uma malha total, que manteve a malha pavimentada, a malha total americana em torno de 6.500.000 quilômetros de rodovias e pavimentado 4.300.000 quilômetros. Vocês observem a grande mudança. E o Brasil, 213 mil quilômetros, sendo que a nossa malha é de 1.700.000 quilômetros. Então, observe a diferença. Nós temos 1.700.000 quilômetros de rodovias, pavimentados apenas 213 mil quilômetros. Os chineses, 5 milhões de quilômetros, com 4.300.000 pavimentados, com um crescimento absurdo nesses últimos anos. E os Estados Unidos, 6.500.000, com 4.300. E aqui dados de ferrovia, mostrando uma discrepância grande dos Estados Unidos em relação aos outros países, né? Principalmente em dutovias, 2.200.000 quilômetros, nós temos 20 mil quilômetros. Hidrovias e assim vai. Isso dá um retrato da nossa deficiência em infraestrutura, e principalmente no modal rodoviário. Okay? O modal rodoviário brasileiro. O Brasil é um país rodoviário. Nós temos 8.500.000 quilômetros quadrados de área e o sistema de transporte rodoviário, basicamente, ele é responsável por 6,5% do PIB, 40% de empresas transportadoras, 40 mil empresas, 2,5 milhões de trabalhadores, mais de 700 mil transportadores autônomos, e ainda 96% dos transportes de passageiros e 61% de cargas. Esse é o nosso modal de cargas no Brasil. Rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário, tá? 60%, 20%, isso fica mais claro quando a gente coloca em gráfico, né? Então, rodoviário, 61%, ferroviário, 20%, aquaviário, 13%, dutoviário, 4%. Então, quer dizer, o Brasil é um país rodoviário. Essa é a nossa situação hoje, ok? E aí o dado da CNT, 2018, mostrando que realmente o The World Factbook está correto, né? Quer dizer, a gente tira daqui, 213 mil pavimentados e 1.700.000 quilômetros de
rodovias federais, estaduais e municipais. Isso é um retrato de que nós temos muito a pavimentar no país, muito a pavimentar, além de implantar novas rodovias. A situação também em fonte CNT. É uma malha insuficiente, tanto em termos de total quanto em termos de pavimentado, e o estado da malha, regular, ruim e péssimo, 57%, e ótimo, bom, 43%, incluindo as rodovias concessionadas. Isso aqui eu vou melhor, o ano passado aqui estava 61,8%, se não me engano, agora está 57%. Tá? Então, o que acontece? Que oportunidades nós temos? Nós temos oportunidades para o pavimento de concreto, implantação, obras novas, duplicações e o uso de white-topping na reabilitação de rodovias. Vou mostrar a vocês com a tecnologia que nós introduzimos no Brasil, que é o uso do pavimento de concreto sobre pavimento asfalto deteriorado, construímos um novo pavimento com um período de projeto de 20 anos, vida útil prevista acima de 30 anos. Okay? A questão urbana, a lei 2587/2012 determina que todo município com mais de 20 mil habitantes, ele tem que elaborar o seu plano de mobilidade urbana. Quem não apresentar, ficará impedido de receber verbas federais. Tá? Então, isso é uma realidade. Nas cidades, o plano de mobilidade urbana tem que ser apresentado para que consiga a receita. Isso é lei. E, em termos de mercado, o destaque federal hoje é o Programa de Mobilidade Urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é responsável pelo PNDU, e pela implantação de mobilidade, principalmente com relação à pavimentação urbana, com os BRTs e BRS. Bus Rapid Transit, que são os corredores segregados, e o BRS, Bus Rapid Service, que é o corredor que não é segregado. Tá? Então, isso aí são os dados de mercado. Aqui, avançar cidades, então a gente está tendo notícia aí dos programas de incentivo para os investimentos federais, além dos investimentos estaduais e municipais, como eu vou mostrar. A cidade de São Paulo hoje tem mais de 150 quilômetros de corredores de pavimento de concreto. Nós introduzimos a tecnologia no início da década de 90. Então, além disso, tem um plano de 500 quilômetros de implantação, tá, pela SP Trans e SP Obras, em São Paulo. Esse é o planejamento. E diversos programas estaduais e municipais. Por exemplo, no estado de São Paulo, a previsão de implantação de BRTs, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Bauru, Jundiaí, Mauá, Ribeirão Preto, São José dos Campos, que a semana que vem vou ter uma reunião lá, várias cidades estão implantando os BRTs, em concreto. O BRT de Campinas, hoje está em execução, com pavimento de concreto, 36,6 km de extensão. O de Sorocaba é uma concessão, quer dizer, acho que é um caso único de concessão, já de concessão de BRTs, com 20 anos, com BRT Sorocaba e fácil início de obra, todo em pavimento de concreto. Rio de Janeiro, quem conhece o Rio, os BRTs no Rio, Transcarioca, Transolímpico, Transoeste, Transbrasil, estão sendo implantados, Transbrasil em fase final. Desses todos, o pavimento de concreto, apenas o Transoeste em pavimento asfáltico, que tem problemas com quem está envolvido sabe, com 150 quilômetros, 155 quilômetros de extensão, etc. Tá? Tem o BRT da Transbaixada. A MT1 em São Paulo tem um grande programa de implantação de BRTs no estado. Alguns programas de implantação dentro do governo, da MTU. Bom, isso é uma visão geral de mercado de implantação rodoviária e urbana. Agora, qual é a situação nossa real hoje? Isso aqui é a situação das rodovias brasileiras, como a gente conhece, né? O que as nossas safras, o que o usuário hoje precisa de passar para poder escoar a nossa economia. Então, como obter obras de qualidade e evitar situações como essa, por exemplo, rodovias que precisam ser reabilitadas, né? Rodovias, em corredores, vias urbanas, aqui os defeitos típicos de pavimentos asfálticos em vias urbanas, que é a deformação plástica
escoamento, formação de trilha de roda, aqui trilha de roda de 25, 30 centímetros, não milímetros, centímetros, né? Afundamentos causando acidentes. Perimetrais portuárias, por exemplo, os acessos a perimetrais portuárias, as próprias áreas portuárias. E hoje no Brasil, vários acessos perimetrais estão sendo já executados com concreto. Tá? E por que o concreto? Porque ele aparece como uma solução sustentável, competitiva e sustentável. Quando a gente fala de sustentabilidade, é preciso rever qual é o conceito de sustentabilidade. Esse conceito ele é bem amplo, porque ele abrange o que chamamos de triple line, intersection line, isso aqui. Ó. Eu tenho que atender aspectos ambientais, claro, econômicos, custo, e social, desenvolvimento social. O triple bottom line, aqui é a solução sustentável, ele tem que atender a esses três parâmetros fundamentais. E esse conceito foi desenvolvido e apresentado na ONU em 87, pelo relatório da doutora Gro Brundtland, ela é uma ex-primeira-ministra da Noruega, o relatório Brundtland, que criou o conceito de sustentabilidade. E a sustentabilidade hoje, ele é um conceito que já não volta atrás mais. Toda solução de engenharia hoje tem que ser sustentável, atendendo a esses parâmetros. Não agredir o meio ambiente e ainda desenvolvimento social e custo. Muita gente não acha que sustentabilidade é só meio ambiente. Não, não. Ele tem a ver com custo. Tá? Também. E o pavimento de concreto se apresenta como uma solução competitiva e sustentável, por vários motivos, como vou fazer agora um resumo rápido. Primeiro, emprega insumo nacional o cimento Portland. Hoje, o cimento Portland, nós temos aí uma capacidade instalada no Brasil em torno de 100 milhões de toneladas ano. A produção está sendo vendida hoje, efetivo, está, sei lá, 50 e poucos milhões, nós estamos quase 50% de ociosidade, na verdade, em função da crise que nós atravessamos, mas temos uma capacidade instalada muito grande. Então, ou seja, é um insumo que está disponível para o mercado brasileiro, tá? E em termos de logística, inclusive. Ainda, o pavimento de concreto, elevada durabilidade, baixa manutenção, custo inicial competitivo e menor custo final. Essa questão também é um paradigma hoje que já foi quebrado. O pavimento de concreto hoje é barato já no custo, mais barato que já no custo de construção, tá? Como vou mostrar. Reduz impacto ambiental com redução de emissões de gases geradores de efeito estufa, recuperável e reciclável. Aplicação, rodovias urbanas, portos, aeroportos, temos áreas industriais, comerciais, túneis, pontes, viadutos, pátios, etc. Tá? Redução de consumo de combustível e emissões de gases de efeito estufa. Por quê? Porque o asfalto é um pavimento asfáltico, ele é flexível, ele se deforma mais, ele absorve mais energia de propulsão. Com isso, eu gasto mais energia de propulsão, mais combustível e aumento a emissão. Okay? Esse é o princípio fundamental. O consumo de combustível, vários estudos mostram economia de até 20%. Esse aqui é um trabalho publicado pelo professor John Zaniewski, da Arizona State University, publicado pela Federal Highway Administration, nos Estados Unidos, mostrando economia de até 20%, com a característica, quanto mais pesado o veículo, maior a economia. Para veículos leves, essa diferença não é significativa, existe, mas é pequena. Quando eu estou trabalhando com, aqui já tipo um semi-reboque brasileiro, essa economia é bem mais significativa. Redução de emissão de gases de efeito estufa e combustíveis. Isso aqui é um trabalho publicado pela Taylor Consulting, do governo do Canadá. Uma frota de 20 mil veículos, sendo 15% de veículos pesados, do tipo reboque, tractor-trailer, trafegando 100 km por extensão, uma rodovia de 100 km de concreto por ano. Economia de combustível. Economia, 2 milhões e 500 mil dólares. Redução de emissão de gases de efeito estufa, quase 9 mil toneladas de dióxido de carbono, 100 toneladas de óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. Tá? Então, existe uma fundamentação científica nesses dados. Distância de frenagem e iluminação. O pavimento de concreto requer 40% a menos distância de frenagem com superfície molhada sob chuva, porque não sofre deformação de trilha de roda, não tem rutting. Então, isso reduz o fenômeno de aquaplanagem. Tá? Questão de segurança do usuário. Esse estudo foi feito com o Chevy, esse estudo aqui, que é mostrado na tabela anterior.
até 30% a mais de reflexão de luz. Dados publicados pela Portland Cement Association, nos Estados Unidos, em função do índice albedo de reflectância. Então, nesse caso, 30% a menos de postes necessários para produzir o mesmo índice albedo de reflectância. Tá? Esse aqui é um case que está publicado pela Green Highways, American Concrete Paving Association. Vocês observam, isso aqui é Castelo Branco, em São Paulo. Aqui a marginal, em concreto, é expressa com uma redução significativa de postes e ainda com um índice maior de reflectância. Isso está publicado no mundo todo como um case de economia, de iluminação pública e energia elétrica. Tá? Ainda, esse outro estudo, 24% a menos de postes em vias urbanas. Então, esses fatos estão associados também à questão da redução de temperatura ambiente, as chamadas cool communities, porque o concreto permite redução de temperatura até 5 graus e próxima à superfície 14 graus. Isso aqui é a cool community de Jordan Commerce, na Flórida, em cujo pavimento de concreto e árvores reduziram a temperatura em até 5 graus centígrados. Esse aqui é o aeroporto de Atlanta, um dos maiores aeroportos dos Estados Unidos, tem 6 pistas de pouso de decolagem, as concrete runways aqui, em verde, e estacionamentos asfálticos em vermelho, mostrando a diferença de temperatura. Esse aqui é um I-topping, em Mesa, no Arizona, diferença de 11 graus entre o asfalto e o concreto, tá? Aqui é a concordância entre o concreto e o asfalto, no I-topping. E a questão do custo, que é um grande paradigma, que eu vou mostrar para vocês agora, essa inversão. Esse é o conceito de custo do Banco Mundial, onde o custo total, construção, manutenção e habitação, e tem um custo do usuário, custo de operação. Tá? Vamos focar aqui no custo de construção e no custo final. Esse aqui é um estudo que nós fizemos em 2013, a pedido de um ex-diretor-geral do DENIT, que queria ter uma tela que tivesse uma ideia da competitividade do custo de construção do pavimento de concreto. Okay? Bom, aqui que essa tela mostra? Nós fizemos um estudo variando o VDM comercial de 500 a 10 mil veículos, bidirecional, usando a tabela de preço unitário do DR de São Paulo como referência, que nós temos que trabalhar com preço referenciado, e o preço do pavimento de concreto, que começava mais caro, custo de construção por quilômetro, para a plataforma de 7 metros, porque nós não consideramos acostamento, apenas a plataforma, como é um trabalho referencial. Okay? Bom, vocês observam que com 2.000 VDMs o concreto empatava. Claro que vai aumentando a estrutura, o concreto vai ficando mais competitivo. Ou 1.000 veículos comerciais. Isso em 2013. Ou seja, apenas a partir de 2.000 veículos comerciais de bidirecional, ele passava a ficar competitivo no custo de construção. O que aconteceu com a evolução dos preços? O preço do principal insumo do concreto, o cimento, ele está estabilizado há mais de 10 anos. E o preço do pavimento asfáltico, que é um insumo do CAP, por exemplo, e os produtos asfálticos, tem subido bastante nos últimos anos, levando a essa variação. Em 2017, o encontro passou a ser com 600 VDMs, 600 veículos, aí então a partir de 750 mais barato, e depois em 2018, em toda a faixa estudada, ele já está mais barato no custo de construção. O que é isso? Mostra a evolução do custo do pavimento por quilômetro na construção. Okay? Já na faixa estudada ele ficaria mais barato. Então, custo de construção. Depois, o custo de longo prazo. Hoje a gente faz estudos de longo prazo de 20 anos, que no Brasil os pavimentos asfálticos são projetados para 10 anos, concreto 20 anos. Bom, na análise de 20 anos, nós fazemos, esse aqui é um estudo que nós fizemos para o contorno norte de Cuiabá, essa obra deve ser licitada agora esse ano, pelo DENIT. Então, nós fizemos uma análise em 2013, você vê que as coisas demoram um pouco a acontecer no Brasil, mas tudo bem. Ó. Foi comparado essa estrutura, pavimento de concreto, 25 centímetros de placa, 10 centímetros de subbase de concreto rolado e 10 centímetros de brita graduada simples, tá, essa estrutura, e essa estrutura de pavimento asfáltico com semi-rígido,
com 15 centímetros de CBUQ, 2 TSD, 20 de brita graduada tratada com cimento e 15 BGS e um reforço. Essas estruturas foram analisadas. O pavimento de concreto, no caso, em toda a plataforma. Então, a plataforma padrão de 3,60, duas faixas de 3,60, acostamento de 3 metros e refúgio de 1 metro. Na época, então, em novembro de 2013, o custo por quilômetro, o pavimento rígido 2 milhões, o pavimento aço 2 milhões e 300. A diferença já estava 11% mais barato, e o custo final em 20 anos, o valor presente 37%, considerando o custo anual de manutenção, fazendo fluxo de caixa com a taxa de desconto de 6% ao ano. Aí, a forma gráfica, tá? Então, a taxa de desconto de 6% ao ano, usando o ciclo DENIT de novembro de 2013, a referência. Depois atualizamos para o último ciclo 2, que agora é o novo ciclo, que é utilizado, não mais o ciclo 2, né? Usando o ciclo 2, que observa que a diferença foi para 16,4% já no custo de construção, mais barato, e 41% no custo final mais barato. Então, isso mostrou essa competitividade, e hoje nós temos feito estudos em que o pavimento de concreto tem aparecido na faixa entre 15% a 21% mais barato no custo de construção, e de 40% a 50% no custo final. Ok? Mas esses estudos, então, mostram que os aumentos sucessivos dos produtos asfálticos, mais os avanços tecnológicos ocorridos na pavimentação, na área de projeto de materiais e equipamentos, isso é muito importante, porque em 98 só havia no Brasil 2 vibroacabadoras de forma deslizante, só 2. Hoje são 30 vibroacabadoras. O mercado das grandes empresas, médias empresas, todos adquiriram vibroacabadores de forma deslizante, usinas, dosadores e misturadores. Então, o mercado está preparado para a execução do pavimento de concreto com equipamentos de altíssima tecnologia. E isso criou essa competitividade elevada, como nós comprovamos hoje. Okay? Uma coisa que eu faço questão de acrescentar e ressaltar, a importância do projeto de engenharia. Porque esses custos todos aqui nós estamos mostrando são custos referenciais. Porque todo o custo de obra, ele só é definido no projeto executivo, onde eu tenho todos os detalhes, ele é o custo final. E no Brasil, não se dá muito valor ao projeto executivo. É muito importante para o executivo, para que você tenha todo o detalhamento da obra. Okay? Aí você sim vai ter o custo final. Mas a referência está dada. Bom, white-topping em lei, reputação de pavimentos. White-topping é um termo consagrado internacionalmente, que é o uso de pavimentos de concreto sobre pavimento asfáltico existentes, podendo ser caracterizado como uma cobertura branca. Na verdade, não existe uma tradução, que é um termo internacional. Hoje, qualquer bibliografia que vocês forem ver, em qualquer país, o termo é usado white-topping. O pessoal não traduz. Então, na verdade, porque é o branco sobre o preto, né? Então, é o pavimento de concreto sobre o pavimento asfáltico existente. Esse é o conceito. E que não é uma solução band-aid. Tá? Esse aqui um amigo meu, um americano, mandou, porque o americano gosta de filosofar um pouco. Então, quer dizer, não é um band-aid sobre asfalto, é uma solução definitiva, onde eu tenho um novo pavimento, com meio de projeto de 20 anos, como se fosse uma obra nova, e o pavimento asfáltico existente, ele é uma base betuminosa, sem considerar aderência. A gente despreza a aderência concreta asfalto, não considera aderência, e trata isso aqui, o pavimento asfáltico, como uma subbase, tá? E projeta um novo pavimento. Ele pode ser utilizado sobre pavimentos asfálticos com trinca de roda, trinca de fadiga, fundamento de trilha de roda, sobre trincas longitudinais, ocorrência de buracos. Eu posso executar o pavimento. Está vendo? Routing, trilha de roda, eu posso lançar o concreto. Ele pode ser colocado diretamente sobre o pavimento existente e requer o preparo em situações avançadas de degradação, principalmente quando tem problema associado à drenagem. Tá? Impede a reflexão de trincas e eu posso também usar concreto comum ou fast track, liberação rápida ao tráfego. Aumentando a segurança de rolamento, comportamento de durabilidade típico do pavimento de concreto. O white-top tradicional, as primeiras aplicações são de 1908 em South Side Street, Terre Haute, Indiana, na década de 40 e 50 aeronaves civis, e de 1960 em diante, rodovias. Ou seja, desenvolvido nos Estados Unidos essa tecnologia. Isso aqui é uma publicação da Portland Man Association,
alguns estados, cidades e o estado do desempenho dos I-TOPs, como confirmação de tecnologia. Tipo de I-TOP simples, pavimento continuamente armado, as espessuras. Aí vem a data da construção e o PSR, que é o Present Service Ability Ratio, que é o serventia atual, e a classificação. Todo esse estudo, isso em 1990, mostrando que é uma solução consagrada na engenharia, em termos de projeto e construção. Em 92, 20 estados já tinham executado mais de 189 projetos e obras de I-TOP. Nós utilizamos o I-TOP usando os métodos de dimensionamentos tradicionais, hoje no Brasil, basicamente o método da PSA 84, espessuras mínimas entre 10 e 15 centímetros, distâncias de transversais 25 vezes a espessura do I-TOP, profundidade 1/3 da espessura, no caso de serragem de juntas, e o importante é a avaliação do coeficiente de recalque através de ensaios não destrutivos, principalmente. São critérios de projeto já consagrados. Trilha de roda, defeito do pavimento asfáltico, trilha de roda acima de 5 centímetros, fresa ou nivela, abaixo disso nada, deformação plástica, rutting, mesmo critério de 5 centímetros, abaixo nada, buracos, operação tapa-buraco. O problema é se eu tenho falha de subleito associado à drenagem, aí eu tenho que tomar providências para fazer reparo parcial, tá? Fora isso, trinca de fadiga, trinca de revestimento geral, nada, lanço em cima, exudação, nada, degradação superficial também, nada. Mestre de construção, eu posso colocar sobre o pavimento, posso fresar para reperfilar, eu posso usar camada intermediária. Tá? Então, são os procedimentos de execução. Eventualmente, posso precisar de fazer uma aspersão de água ou aplicar um whitewash para reduzir a temperatura no asfalto antes do lançamento do concreto. Normalmente, usamos uma aspersão de água. E o inlay é quando ele é encaixado, porque eu não tenho grade. Muito comum nas vias urbanas, tá? Eu encaixo porque eu não tenho grade de subida. No Brasil, o primeiro em 1999, o primeiro I-TOP nós aplicamos, a SP-103, utilizamos já vibroacabadores de forma deslizantes. Aqui não está dando para ver direito, mas fizemos o reperfilamento, a composição do grade com concreto rolado, 23 centímetros de placa, toda a plataforma. Essa obra esse é o pavimento existente na época. Vocês observam, extremamente deformado. Olha só, nós tivemos que compor o grade, não havia grade de pavimentação, ele tem que ser todo recomposto com concreto rolado para se criar o grade de pavimento. Tá? E aí o grade já recomposto e a obra executada. Aí na fase de execução, canteiro de obras, isso foi em 1999, esse pavimento está em serviço já há 20 anos. Foi o primeiro I-TOP que nós executamos no Brasil. Aí, detalhes de execução, clássicos da pavimentação com forma deslizantes, passar mais rápido, não tem procedimento especial nenhum, espalhamento, serragem, tá? E ele em serviço, há 20 anos. Depois, a Concepa, BR-290, Porto Alegre, Osório, o segundo, mesma coisa, aqui concessão variável, com 19 centímetros e 24 na parte do tráfego mais pesado. Hoje nós estamos trabalhando em projetos com concessão contínua, como eu vou mostrar. Aqui foi o alargamento que foi feito, pavimento asfalto existente, e o projeto novo, com alargamento. Tá? Na placa aqui, o ajuste para o assentamento da placa de 24, com concreto rolado. Detalhes de ajuntos transversais longitudinais. Aí a obra, isso aqui é uma CMI 3004F, a BCP tem 5 vibroacabadores, nós gerenciamos 5 conjuntos de máquinas, 5 vibroacabadores de forma deslizantes, 5 usinas dosadores e misturadoras de concreto. Essa é uma CMI 4 patas, né? 4 esteiras. A execução tradicional do pavimento de concreto, sem nenhum mistério. Tá? Acabamento, cura, serragem da junta, 1/3 da profundidade. É importante esse time de serragem, né, para não ocorrer a fissuração, como no pavimento de concreto tradicional. E o I-TOP já na fase final de execução, a selagem de juntas. Hoje nós temos um produto selante de excelente qualidade, em que os fabricantes estão dando garantia de 10 anos para aplicação material. E o I-TOP já pronto em operação. Aqui a concordância do I-TOP com o pavimento asfáltico. Tá? Introduzimos no Brasil também um medidor de conforto de rolamento, que é o Perflow Califórnia, que já faz parte da norma DENIT 049/2013, das normas da DERSA, onde o pavimento ele é aceito por conforto. Então, existe uma medida de regularidade para a aceitação do pavimento de concreto,
com índice de perfil 240 milímetros por quilômetro, tá? Definido em norma, e é o Perfil Califórnia que faz essa medição. Nessa época, aqui nós já estávamos com índice de perfil bem baixo, 42 milímetros por quilômetro. Isso nos Estados Unidos seria prêmio de até 5% de medição. É muito comum nos Estados Unidos o pessoal dar prêmio na medição por atender o conforto além do exigido. Aí os valores bem abaixo de 240. E depois a Serra de São Vicente foi um iTopping, que eu diria um divisor de águas pela importância do projeto. Aqui nós temos Cuiabá, a Serra de São Vicente, que é nessa região. Aqui foi o primeiro iTopping, um cerca de 9 quilômetros. Aqui, o 18, quase 20, ou seja, no total, quase 30 quilômetros de iTopping, e aqui uma implantação, tá? É isso aqui. Esse é o trecho, o iTopping, implantação, todos aqui em iTopping, tá? Pavimento de concreto com 25 centímetros de espessura em toda a plataforma. Plataforma, duas faixas, 3,60 cada uma. Segurança 1 metro, acostamento 2,50. Plataforma toda em concreto. Aí com barra de transferência e ligação, vou passar mais rápido, projeto executivo detalhadíssimo, onde as cores definem os tipos de juntas adotados, as alças de acesso. Esse é o projeto executivo, e a placa de 25 centímetros com barras de ligação nas juntas longitudinais e barra de transferência nas transversais, barra de transferência na junta de expansão. Okay? E a obra em si, preparação de armadura, as barras de transferência das juntas de construção metálica de final de jornada, a molhagem do pavimento asfáltico antes do lançamento do concreto, para reduzir a temperatura, para evitar a retração, e a execução tradicional com espalhamentos. Aqui é a nossa incubadora. Essa é uma GP 2.604 esteiras. Aqui ela trabalhando na plataforma 720, com 17 vibradores de imersão de 60 milímetros, até 13 mil vibrações por minuto cada um. Ou seja, você produz um concreto altamente adensado, com baixa porosidade e baixa porometria. E a plataforma, a forma deslizante, ela, como o próprio nome diz, ela anda e o concreto já está pronto atrás. Eu vou lançando na frente o concreto, ela anda a uma velocidade de 0,7 metros por minuto, pelo menos, e vai avançando. Hoje, no Brasil, já temos produção de até 1 quilômetro mais por dia de pavimentação. Tá? Aí o acabamento com float. Aqui introduzimos também o rodo de corte, né, que é o acabamento com a régua metálica, para desempenho e aumento do conforto de rolamento. Aí dá para ter uma ideia do acabamento, que tira as pequenas irregularidades. Texturização e cura. Hoje a cura é um processo fundamental, porque impede a ocorrência de fissura e retração plástica. O produto de cura tem que estar normalizado, dentro da norma ASTM C309. E uma vista do pavimento, você vê branco, né, bem encaixado na paisagem verde. Aí, aqui tem um rio, aqui é feito um ajunte especial de transição para acerto de grade. E aqui já o pavimento, operação já há alguns anos. Aqui você observa o tráfego, basicamente um tráfego muito pesado, bitrens, tritrens, rodotrens, com PBT, que pode chegar a 84 toneladas. Nessa foto eu estava com um americano aqui, ele olhava para o tráfego e só falava assim, my God, my God. Eu nunca tinha visto nada igual, né? Porque nos Estados Unidos o PBT é 80 mil libras, 39 toneladas. Aqui nós chegamos a 84 toneladas, né? E trafegando em comboio de 200, 300 veículos na sequência. Aí outra foto. Está vendo? Aqui a plataforma toda em concreto. Esse aqui é um 2, 4, 6, 9 eixos com 4 tandem duplos. No projeto, a preocupação com drenagem. Observa o escoamento das sarjetas, todo o processo de estudo de drenagem muito incorporado ao projeto de pavimento, projeto de juntas detalhado. Isso aqui é um tráfego normal, né? Não é um congestionamento. Isso é um dia de tráfego, de trânsito. Esse pavimento está em serviço há 10 anos. E essa aqui é uma outra obra na sequência. Isso aqui também é uma obra de iTopping e implantação. Isso aqui é um túnel ventilado para a execução de pavimento de concreto. Uma vez eu fiz uma apresentação, tinha representante de vários países, eu perguntei, onde vocês acham que estão sendo executada essa obra? Ninguém acertou, ninguém falou onde era. Alemanha, Holanda, Estados Unidos, não, no Brasil mesmo. Então, isso aqui é a Serra de Nobres, executado pela Santos Polônia.
Isso aí é o túnel para concretagem em período chuvoso. E aí o túnel e o pavimento de concreto sendo executado, tá vendo? A subbase pronta. E aqui a vibroacabadora, uma Vision SP500, já com caminhão basculante, e a obra continua, não para, sob chuva. Tá? Aí o perfilóvico, a introdução do perfilóvico no Brasil, como eu estava dito, ele é uma peça importante. Um instantinho. Hoje nós trabalhamos com um blank band de 5 milímetros, a faixa neutra, e o valor máximo de 240 milímetros por quilômetro. Está saindo do seu Profile Index, e hoje é o equipamento utilizado. Caso não atinja, nós introduzimos também o Diamond Grind no Brasil, que não havia. Isso aqui nós trouxemos do Chile. Hoje no Brasil existem 3 empresas que promovem o micronivelamento, o Diamond Grinding, que é composto de um cabeçote de fresagem com discos diamantados, chega até 190 discos acoplados e produz essa textura. Isso aqui foi uma das primeiras obras que nós introduzimos, foi na Autobahn, um viaduto. E aqui é a superfície, está vendo, já fresada. Isso dá uma redução no ruído, redução de regularidade. Você pode trazer um IRI de 6, por exemplo, para menos de 2. Essa é a textura resultante, é o chamado corduroy texture, que é a textura do veludo cotelê. Bom, depois, no inlay, nós temos os corredores de ônibus, que era um problema sério na década de 90, começamos a introduzir no Brasil os corredores, porque havia apenas o conceito de se fazer paradas de concreto, né? Apenas nos corredores, só as paradas, etc., que era típico essa solução aqui, que é o corredor Santa Maria, em São Paulo. A prefeitura, a cada 1 mês, 2 meses, tinha que recompor toda a região aqui. Ou seja, a operação não funcionava. E com as paradas. Tá? Problemas desse tipo de afundamento, trilha de roda, etc. Quer dizer, o concreto não forma trilha de roda, nem deformação plástica. Esses problemas de escoamento, que eu já mostrei. Então, é o pavimento encaixado. Nós começamos na década de 90, em Curitiba, corredor Ligeirinho, que era justamente verificar como se executava essa obra, ou seja, abria-se a caixa do pavimento asfáltico existente e começava a reestruturar o pavimento com a execução de subbase de concreto rolado, já na época, e o pavimento de concreto. Execução bem simples, né? Régua vibratória, mas jamais com forma metálica, caminhões de betoneira. Tá? Aí o pessoal, dentro do concreto, né, assim, a gente falava, não pisa cada barra de transferência, mas era assim mesmo. E assim fomos, começando na década de 90, a execução e experimentar está em serviço até hoje. Depois, aí, nessa época também, Estados Epicedic em São Paulo, são os primeiros inlays no Brasil, executados já com o sistema de concreto rolado por caminhão betoneira. Havia uma preocupação se o betoneira seria possível de produzir o rolado, mas vimos que era possível. E assim foi. Espalhamento com moto-niveladora, hoje é feito um vibroacabador de asfalto, então o concreto rolado no Brasil, rodovias, hoje a maioria das rodovias, as subbases são de concreto rolado com vibroacabador de asfalto. Na época, com moto-niveladora, compactação, que o concreto rolado ele não é regido pela lei de Abrams de concreto nem a lei de Lise, mas sim a lei de mecânicos sólidos, base específica, aparente máxima seca, umidade ótima. E a umedecimento antes da pintura betuminosa de cura, tá? E a aplicação da lona plástica para a colocação das barras de transferência e ligação e a concretagem. Então, nessa época a gente trabalhava assim, as condições eram mais difíceis, né? O checklist de obra era feito basicamente no dia da obra mesmo, tanto é que muitas vezes a régua vibratória era maior do que precisava, essa vassoura que, por exemplo, foi comprada na venda em frente, a sorte que ainda tinha uma venda, e assim a gente ia começando. Né? A execução dos pavamentos de concreto, até isso foi evoluindo. Em 2004, o corredor 9 de Julho de São Paulo foi uma referência, né? Porque um corredor muito importante, já com novos equipamentos mais adequados, etc., EPIs, né? Mas você observa que o pessoal não sai de dentro do concreto ainda, né? É difícil. Tá? Essa é a evolução, já com floats, réguas metálicas de acabamento, régua vibratória adequada, cura, e esse corredor de 2004 já está em serviço há 15 anos. 9 de julho em São Paulo, aqui é o turno do MASP, lá da Avenida Paulista, vindo para o centro.
Outros corredores em São Paulo foram implantados, vários desde então, tá? Esses são alguns, do vereador José Diniz, Antônio Vilela, Guarapiranga, e assim vai. Rebouça aqui com Fast Track. Então, mais de 150 quilômetros já foram executados e estamos com um programa de 500 quilômetros em São Paulo. Okay. Bom, então, depois Rio de Janeiro, agora eu vou passar mais rápido, porque está terminando. Introduzimos Rio de Janeiro, também foi uma época em que nós tínhamos que trabalhar com uma certa dificuldade, porque não podia fazer barulho à noite, e assim vai. Terro do Flamengo, depois o uso do Inlay no programa Favela Bairros, aqui é o Morro do Borel, no Rio. Tá? Vocês observam que nessa região aqui, bem complicada, Morro do Andaraí, todo em concreto. Depois a tecnologia já com equipamentos de grande porte, o BRT de Curitiba, já com vibroacabador, aí foi os grandes equipamentos na execução dos BRTs de corredores. BRT de Curitiba, que é uma referência aí na época o Beto Rich, como prefeito, deu um apoio grande para a gente, com a mão na massa, assim, mostrando que politicamente valia a pena, e realmente deu um apoio grande lá. E o BRT de Curitiba, vocês observam uma obra espetacular. Depois, as duplicações no Brasil, hoje provavelmente a maior rodovia do mundo em construção, a duplicação da BR-101 Nordeste, 1.057 quilômetros em concreto. Agora, só para encerrar agora mais 3 minutos. Rodovia dos Imigrantes em São Paulo, Rodoanel Tramo Sul em São Paulo. A rodovia Dutra, ela foi aberta ao tráfego em 1º de abril de 1999, tem serviço há 20 anos, com baixíssima manutenção. Castelo Branco, acesso a portos vários, ao Porto de Imbituba, com concreto. Agora já... Só um instantinho. Aqui, depois da Serra de São Vicente, foi ampliada a direção de Cuiabá e de Jaciara, o uso do pavimento de concreto, tanto duplicação quanto em white topping. Isso aqui é uma foto já com duplicação e white topping, você observa na cor clara do concreto, como é que distingue na paisagem. Aí, obra da SC 114, um white topping em Santa Catarina, o trecho Otacílio Costa Lages. Já visto o pavimento de operação, essa obra é recente, recém-inaugurada, está em serviço. A duplicação da BR-388 em Minas Gerais, 330 quilômetros, lote 7 e 3 já em execução, com pavimento de concreto. Aí trecho do lote 7, lote 3 em execução. Trecho em Cascavel, BR-163, 75 quilômetros de extensão. BR-101, trecho de Alagoas, hoje Lagoas, Bahia, Sergipe em execução. E os BRTs de Brasília, que também é uma referência, eu diria uma referência nacional e internacional. Quem chega em Brasília de avião, como cheguei ontem, é um espetáculo a vista do BRT. Vibroacabadora. O do Rio, BRT Transbrasil, execução noturna, só pode ser executado à noite. Tá? E uma vista do Rio de Janeiro, que é a mais bonita, assim, é a cidade maravilhosa, executada também com vibroacabador de formas deslizantes. Ok, gente? E aqui uma vista de um autobahn, poderia ser um autobahn alemão, mas, na verdade, é o Rodoanel Sul, um autobahn brasileiro. Gente, obrigado pela atenção, tá? Valeu, toma as ordens. Bem, obrigado, Marcos, por sua apresentação. Chegou aqui no nosso tablet, por meio do aplicativo, chegou uma pergunta, Marcos, eu queria passá-la para você. Na verdade, essa pergunta ela está, talvez, aqui dividida em 2 partes. A primeira, qual a extensão estimada que foi executada utilizando a metodologia de white topping? E aí ele complementa, já temos um histórico da necessidade de manutenção? Bom, o white topping nós começamos em 99. Eu acredito, talvez em white topping hoje, talvez uns 300 quilômetros, se for juntar todos os itens, os segmentos de rodovia, aproximado. Tá? E manutenção hoje, a questão da manutenção ela é bem interessante no sentido do seguinte. Quando nós fazemos nossos estudos, nós, com rodadas de HDM, a gente prevê a recelagem obrigatória no 10º e no 20º ano. Isso é obrigatório. Embora no Brasil, o pessoal acha que pavimento de concreto ele não precisa de manutenção. O pessoal executa o pavimento e depois de anos ou décadas vai voltar para dar uma olhada. Não é assim, ele precisa ser gerenciado.
eu tenho que verificar a selagem se está adequada, se não está. Hoje os selantes têm garantia de 10 anos, mas eu preciso ver se ocorre algum caso fortuito. Mas como manutenção obrigatória, dentro do programa, a reselagem no 10º, 20º e um gerenciamento do pavimento. Se ocorrer alguma fissura ou um problema pontual, ele seja restaurado e não seja abandonado. Essa é a questão. Na realidade, seria estar ali acompanhando no dia a dia o desgaste natural dessa área. Porque o pavimento de concreto, o desgaste, vamos assim, o concreto como superfície, ele é extremamente resistente à abrasão. Então, como o desgaste, a escamação, ele pode ocorrer se houver algum problema ligado à própria execução do pavimento, ou chuva, nesse aspecto. Fora isso, é previsível que ele tenha uma superfície resistente até décadas de utilização. Nós temos pavimento em serviço. O pavimento em serviço mais antigo no Brasil hoje, ele foi construído em 1928, é a Serra Itaipava-Teresópolis, ou seja, um pavimento que está 90 anos em serviço. Depois tem um mais novinho, que é a Serra de Petrópolis, está com 80 anos em serviço. Nós temos diversos pavimentos em serviço há 40, 50, 60, 70, 80 e 90 anos. Tá? Então, se um pavimento bem projetado e bem construído, ele tem essa expectativa de vida útil, com gerenciamento e manutenção, não principalmente rotineira. E, obrigatoriamente, a reselagem no 10º e 20º. Tá? Muito obrigado, Marcos. Nós temos uma outra pergunta que, na realidade, está falando sobre a apresentação dos slides, né, do seu material. E nós já temos essa informação que será encaminhado posteriormente, sim, né? PDF, sim. Perfeito. Então, estará, sim, à disposição das senhoras e dos senhores. Marcos, muito obrigado. Tá bom. Obrigado pelo seu tempo. Bom, obrigado. Viu?